Boa noite a todos. Vamos começar as aulas de hoje falando sobre o Barroco ou Seiscentismo em Portugal. E vamos estudar sobre a poesia barroca portuguesa, que tem como representante Francisco Rodrigues Lobo, e o teatro e a novela barroca portuguesa, que tem como representante Antônio José da Silva. Vamos começar falando sobre a poesia barroca em Portugal. No período barroco português, os gêneros literários mais almejados foram a poesia lírica, a oratória sacra, a poesia didática e moralizante, a historiografia, a epistolografia, o teatro de costumes e a oratória sacra. Podemos dizer que toda produção literária que foi produzida em prosa é bem mais significativa do que a poesia da mesma época. Porém, existe uma exceção, que é a obra de Francisco Rodrigues Lobo e de Soror Violante do Céu, que são expressões individualizadas da poesia lírica barroca. A poesia das academias literárias. As academias literárias que proliferaram tanto em Portugal como no Brasil no século XVII e começo do século XVIII reuniam os filhos letrados que faziam parte da burguesia, que tinha como objetivo se aproximar da aristocracia de sangue. As academias que ficaram mais tempo vigorando foram a dos singulares, de 1628 a 1665, e a dos generosos, de 1647 a 1707, ambas em Lisboa, e eram ligadas às casas aristocratas e ao ambiente eclesiástico, que é o ambiente relacionado à igreja. Existem muitos poetas anônimos, como por exemplo, Frei Jerônimo Bahia, Antônio Barbosa Bacelar, André Nunes da Silva, Francisco de Vasconcelos e Soror Violante do Céu. Esses poetas eram os que mais se sobressaíam na poesia academicista da Fênix Renascida e do Pastilhão de Apolo. Vamos falar sobre Francisco Rodrigues Lobo. Ele nasceu em 1580 e morreu em 1622. Nasceu na cidade de Leiria por volta de 1580 e faleceu afogado no rio Tejo em fins de 1622. Dedicou-se a vários tipos de poesia, como a lírica, composta por redondilhas, cancioneiro geral, sonetos e epístolas de influência clássica, além de um poema épico chamado O Condestrabe, escrito em 1610. Ele escreveu também várias novelas pastoris, como A Primavera, O Pastor Peregrino e O Desenganado. Ele é considerado um continuador de Camões, de Sá de Miranda e de Bernardim Ribeiro. Se acredita como se ele estivesse dando continuidade ao trabalho desses autores. Vamos analisar o poema Que Amor Sigo, escrito por Francisco Rodrigues Lobo, que faz parte da antologia poética escrita em 1940. Que amor sigo, que busco, que desejo, que enleio é este vão da fantasia? Ou seja, que devaneio, que sonho é este vão da fantasia? Que tive, que perdi, quem me queria? Quem me fez guerra? Contra quem pelejo? Foi por encantamento o meu desejo, e por sombra passou minha alegria. Mostrou-me amor, dormindo, o que não via, e eu ceguei do que vi, pois já não vejo. Fez a sua medida o pensamento, aquela estranha e nova fermosura. Fermosura é o mesmo que formosura, e aquele parecer quase divino, ou imaginação, sombra ou figura. É certo e verdadeiro meu tormento. Eu morro do que vi, do que imagino. Então aqui nós podemos ver o poeta, o eu lírico, questionando sobre o tipo de amor que ele seguia.
porque um amor que tinha surgido nos seus sonhos, nas suas fantasias, e que ele se viu encantado por esse amor. Esse amor se revelou para ele dormindo e o cegou. E ele chega a essa conclusão que ele está cego porque ele já não vê mais. Não que ele não veja no sentido literal, os olhos físicos, mas ele não consegue mais enxergar ninguém. Só consegue enxergar esse amor que o cegou. Analisando agora um outro poema de Francisco Rodrigues Lobo. Este poema está no livro A Primavera, escrito em 1940, e tem como título Fermosos Olhos. Fermosos tem o mesmo significado que formosos, só muda a escrita. Fermosos olhos, quem ver vos pretende, à vista derem preço se vos vira, que ainda que perder-vos a sentira, a perda de não vervos não se entende. A graça dessa luz não na compreende, quem, qual ao sol, a vós seus olhos vira. Aqui, quando ele fala qual ao sol, é igual ao sol. Nós temos aqui uma figura de linguagem, a comparação. Que o cego amor, que cego deles tira, com vossos próprios raios a defende. Então, novamente, neste poema, da mesma forma que o anterior, ele fala sobre essa cegueira por amor. Não pode a vista humana conhecer qual seja a vossa cor, que a luz forçosa, ou seja, a luz que o força, não consente mostrar tanta beleza. Se eu, que em vendo a ceguei, pude ainda ver, uma cor vi, porém cor tão fermosa, ou seja, tão formosa, que me não pareceu da natureza. Então, mais uma vez aqui, ele se refere à pessoa amada, e esta pessoa que possui olhos tão formosos que o cegaram. Vocês podem ver que esses dois poemas são sonetos. Possui toda a estrutura do soneto, com 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos e as 2 últimas tercetos. E os versos são decassílabos. Falando um pouco mais sobre os sonetos. Os sonetos são 2 exemplos dos altos níveis que foram atingidos pelo poeta. De um lado, nós podemos perceber a presença de Camões, principalmente através do tema amor, que é retratado, e também dos recursos que são empregados, a metáfora, a comparação, dentre outros. E a antítese também, né? Do outro lado, o poeta expressa toda a inquietude existencial que ele vivia. Francisco Lobo assimila o modelo camoniano, como vocês puderam ver nesses sonetos, cheio de inconformismo e rebeldia. Então, ao mesmo tempo que ele assimila esse modelo camoniano, ele também apresenta um certo inconformismo e rebeldia, os quais não estavam presentes no modelo de Camões. O poeta acaba se situando a sua obra entre o lirismo quientista, a vertente camoniana, e a poesia conceptista, que é a poesia do barroco. Camões, em sua obra, já havia apresentado em seus sonetos características do barroco, mas com Francisco Rodrigues Lobo, esse estilo segue adiante, porém apresentando características próprias e passando por uma transformação que se operava dentro da estética clássica, se referindo aqui ao classicismo, movimento estudado antes do barroco. Os poemas de Francisco Rodrigues Lobo possuem um tom de coloquialismo, e esse tom de coloquialismo empresta ao caráter discursivo dos poemas
de Francisco Rodrigues Lobo, uma simplicidade que se apresenta velada, mas que ao mesmo tempo é cheia de mágoa. E isso acontece num ritmo espontâneo e emotivo. Todas essas características são típicas dos poetas autênticos, verdadeiros. Este poeta, Francisco Rodrigues Lobo, ele evolui dessa estética clássica, ou seja, referente ao classicismo, para a estética barroca, que nós estamos estudando no momento, de uma forma que poucos poetas conseguiram evoluir. Agora nós vamos estudar o teatro e a novela barroca em Portugal, mas vamos nos ater mais à novela barroca. Vamos estudar um grande representante da novela barroca, que é Antônio José da Silva. Também escreveu peças teatrais, mas nessas aulas nós vamos falar sobre a novela. Durante a hegemonia do Barroco, ou seja, no período em que o Barroco predominou, a atividade teatral continuou presa aos modelos clássicos, como nós já vimos com Gil Vicente, ao mesmo tempo em que recebeu influência da comédia italiana e francesa. O Fidalgo Aprendiz, escrito em 1665, é uma peça seiscentista importante, ou seja, foi uma peça seiscentista importante do século XVII, escrita por Dom Francisco Manuel de Melo. Porém, é só na primeira metade do século XVIII que surge um comediógrafo de primeira grandeza. E se trata do Antônio José da Silva, que será estudado nestas aulas. Vamos ver um pouquinho sobre a vida de Antônio José da Silva. Ele nasceu em 1705 e morreu em 1739. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, ele era brasileiro, mas possuía ascendência judia. E apesar de ter nascido aqui no Rio de Janeiro, aos 8 anos, ele, juntamente com sua mãe, se muda para Lisboa. A sua mãe estava sendo acusada de judaísmo. Lá em Lisboa, na cidade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, ele realiza os seus primeiros estudos. Ele inicia um curso de cânones, que foi interrompido em 1726 por causa da Inquisição. Ele foi preso, mas ele conseguiu sair da prisão por ter renegado publicamente o judaísmo e começa a escrever peças teatrais. E a primeira delas é a vida do grande Dom Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza. Nós conhecemos esta obra, Esta obra é de Miguel de Cervantes, um escritor espanhol, e aqui nós temos o Antônio José da Silva fazendo como se fosse uma intertextualidade com a obra do escritor espanhol. Esta obra foi apresentada pela primeira vez em 1733. Agora falando um pouco mais da sua vida. Ele casa-se pouco depois desse fato e é levado em 1737 com sua mulher e sua filha para morrer na Inquisição. Então, apesar dele ter renegado o judaísmo, mas ele ainda foi levado à morte. E por que isso aconteceu? Porque os políticos daquela época e os religiosos também, perceberam que ele continuava sendo judeu, que ele renegou o judaísmo, mas que ele continuou tendo atitudes próprias de um judeu. E depois que ele foi levado, que ele foi preso, 2 anos depois, ele morreu degolado e queimado aos 34 anos. E a sua mulher e a sua filha
se mudaram para a Holanda, buscaram refúgio na Holanda, bem distante de Portugal. Ele deixou as seguintes peças: Esopaida, ou Vida de Esopo, 1734, Encantos de Medéia e da Mangerona, escrita em 1737, e Labirinto de Creta, escrita em 1736. Além disso, Guerras do Alecrim e da Mangerona, 1737, e Precipício de Faetonte, em 1738. Também existe uma outra peça que foi atribuída a ele, a autoria, que é a peça Ninfa Seringa, e a novela O Diabinho da Mão Furada. Então é sobre esta novela que nós vamos tratar na aula de hoje. Nós temos aqui a capa do livro, né? O Diabinho da Mão Furada. E temos também que Antônio José da Silva, ele era apelidado de judeu. Então aqui nós temos algumas considerações que já foram feitas, né? O fato dele ter sido perseguido, dele ter nascido no Brasil, e seus pais emigraram, vieram aqui para o Brasil, né? Saíram de Portugal, vieram para o Brasil para fugirem da Inquisição portuguesa. Mas aqui no Brasil eles acabaram encontrando práticas muito semelhantes às que eram praticadas às que aconteciam lá em Portugal. E aí o que eles fizeram? Eles voltaram para Portugal. E lá em Portugal, o Antônio José da Silva, que é o escritor que nós estamos estudando, ele foi acusado de práticas judaicas por diversas vezes, como nós já vimos nos slides anteriores. Tá? Os temas das suas obras, quase todas são satíricas e têm como tema ridicularizar a corrupção da sociedade nos mais diferentes patamares. E provavelmente isto se deu pela própria perseguição que ele sofreu, pelas coisas erradas, né, pela corrupção, pelos desmandos, pelas falcatruas que ele via acontecerem na sociedade, em todos os níveis. Agora vamos falar um pouquinho sobre esta novela, sobre esta obra do Antônio José da Silva, O Diabinho da Mão Furada. Ela é um exemplo desse espírito crítico, onde um soldado chamado Peralta pernoita em um casebre abandonado e ali ele encontra um diabo que faz questão de o ajudar. Mas esse soldado, ele é muito precavido, ou seja, ele toma bastante cuidado, mas não tem como se livrar da companhia do diabo e vai resistindo às tentações que o diabo apronta cada vez que eles param, ou seja, a cada paragem. Pelo caminho, ele assiste em sonhos aos castigos aplicados no inferno a mentirosos e traidores, onde não escapam nem os pobres, os senhores ou os reis. Então, o soldado, ele tem sonhos, né? E nesses sonhos ele visualiza os castigos que são aplicados a estas pessoas no inferno. E também ele percebe que os castigos são aplicados a cada um de forma diferente e de acordo com as faltas com que cada um cometeu. E também de acordo com a situação privilegiada que cada um se aproveitou para tirar proveito. Bom, tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte de uma dissertação de mestrado da autora Juliana Santiago, escrita em 2013. E ela diz assim também que, para além dos sonhos, o soldado se depara com cenários fantásticos, cheios de qualidades
ou de pecados cometidos pelos homens, como personagens em papéis estranhos. Então, as personagens dessa obra, elas se apresentam em papéis diferentes dos papéis que elas deveriam aparecer, com metáforas que são explicadas ao soldado. Então, o soldado ele não consegue entender tudo o que está acontecendo, e o diabo precisa explicar as metáforas para o soldado. Por que ele faz isso? Porque ele é conhecedor das fraquezas dos homens, das fraquezas da humanidade. E ainda falando um pouco mais do enredo, se não fosse a companhia do diabo, né, surgem no caminho diversas tentações, ou seja, são várias as tentações que surgem pelo caminho. Dentre essas tentações, nós temos riquezas, belas mulheres, e o soldado tenta resistir a essas tentações, porque ele havia sido avisado em sonhos, como nós já vimos nos slides anteriores. Bom, com todos esses aspectos, né, a obra é formada por momentos interessantes, mas apesar de vários momentos interessantes, momentos cômicos, né, momentos em que o autor satiriza várias situações da sociedade, ela também apresenta a amargura. Por quê? Porque fala dos defeitos da humanidade. E esses defeitos é que fazem com que a obra perca o seu efeito irônico. Este efeito ele ainda é abrandado pela personagem do soldado, que é simples, é um simples soldado a quem todas as metáforas têm que ser explicadas como pelo diabo, como já foi mencionado. Outros momentos interessantes são os momentos em que os pecados são transformados em figuras humanas. Então, os pecados, eles adquirem essa forma de figuras humanas, que são adoradas ou são ajudadas por pessoas, em cenários representativos da queda humana. E o que é que o autor faz na obra? Ele faz, segundo a Santiago, ele faz uma listagem de todos esses pecados. E essa listagem dos pecados, ela deixa para trás a linha narrativa da história que está sendo contada. Falando um pouco sobre a estrutura da novela. Ela é composta de 5 folhetos. Esses folhetos são chamados fôlegos em algumas edições da obra. E apenas o primeiro e o último fôlego, ou seja, o último folheto, são ambientados em plano real. Nos outros, o que predomina são as caracterizações por imagens ou representações de um mundo fantástico, configuradas por obra do diabinho, que pretende mostrar ao seu mais novo amigo, o soldado Peralta, os enganos e as tentações que há no mundo. O que nós vimos ali anteriormente foi a estrutura da obra. Agora nós temos algumas características da obra. Ela possui antíteses quando fala sobre o bem e o mal, sobre o comportamento correto, comportamento errado, apresenta também metáforas e esse discurso zombeteiro, esse discurso satírico, que oferece pistas ao leitor de que esta novela não deve ser levada a sério. Ela se caracteriza mais por uma palestra moral, mas, porém, além de moral, ela é também profana. Por quê? Porque reflete os enganos que levam à desilusão da sua vontade. Que ensinamentos nós podemos extrair
desta obra de ficção: o divertimento e a recreação. Então, os ensinamentos que nós podemos extrair servem apenas para divertimento e recreação, como se tratasse de um jogo infantil, que não precisa ser encarado como uma lição séria a ser seguida. E é claro que também na obra existe bastante ironia. Não se trata de uma lição séria, mas trata-se, sem dúvida, de uma lição cômica, caricata, que sempre será uma lição, com tom moralizante, como ocorre quando a comicidade se instaura em textos literários de qualquer gênero. Bom, nessa obra ainda o diabo aparece vestido de frade, e, como nós já vimos, toda a sua pregação tem como objetivo encaminhar o Peralta, que é o soldado, ao caminho da conversão, ou seja, visa convertê-lo, pela visão que lhe proporciona dos horrores do mal e do inferno. Então, como o Peralta presencia todos os horrores que as pessoas vão sofrer ali no inferno, né? Diante dos males, das coisas erradas que elas tiverem feito, o diabo espera que o Peralta se converta desse caminho mau e desenganando-o das coisas da vida. E na primeira parte do texto, um pouco antes de introduzir o soldado nas visões do palácio de Lúcifer, o diabo fala assim para o soldado: companheiro, eu não posso deixar, por mais que teu amigo seja, ou seja, por mais que ele fosse amigo, né, do soldado, de usar da natureza que professo em te armar laços. O que quer dizer isso? Que ele é companheiro dele, do soldado, o diabo é companheiro do soldado, mas ele não pode deixar de armar laços para ele, em que caem os fracos e ignorantes. E aí, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele incentiva o soldado a vencer esses laços. Vence-os tu com prudência, que para fugir ao mal e seguir o bom foste criado, com livre alvedrio, ou seja, com livre arbítrio. Então você foi criado com livre arbítrio para fazer suas escolhas. E quanto mais venceres os estímulos de minhas tentações, terá maiores merecimentos. Ele acaba prometendo para o soldado merecimentos, recompensas, se ele vencer as tentações. E em relação a esse diminutivo, né, que é atribuído ao diabo, que ele não é chamado só por diabo, mas é chamado de diabinho. Então, isto possui dois significados: o de estimular a simpatia do soldado Peralta e também do leitor pela figura diabólica, e também possui uma indicação pejorativa, que visa mesmo ao rebaixamento das forças diabólicas. Ele não é um diabo no sentido que se costuma dizer, mas ele é um diabinho, ou seja, ele não vai causar tanto mal assim, o que não é verdade. Também na introdução do livro, o diabinho toma a palavra para dizer que, com sua diabólica ciência, escreve o texto com o intuito de mostrar ao mundo os desenganos e ensinar como se deve tirar exemplos morais de documentos ditos profanos, ou seja, que não são sagrados. E vemos ainda, através desse comportamento do diabo, reforçada a ideia de que ele não é tão ruim como se costuma pintá-lo. De modo que logo a partida, ou seja, logo no começo, né, transparece o que parece ser a principal crítica do texto. Todas as coisas têm dois lados, ou duas faces.
De outro lado, não muito oposto, está André Peralta, o soldado, que tem um discurso de bom cristão durante todo o tempo, mas o que fica evidente é que suas ações contradizem com o que ele diz, porque ele tem esse discurso de bom cristão, mas não tem um comportamento bom, um comportamento que condiga com aquilo que ele fala. Bom, assim eu encerro essa apresentação para vocês. Nós encerramos as nossas aulas e ficam aqui as referências. As referências de onde eu tirei todo esse conteúdo. Eu tirei de alguns sites, tirei também desses 2 livros que vocês já conhecem, do professor Massô Moisés. Um é sobre a teoria da literatura portuguesa e o outro ele traz os textos explicados. E também eu retirei a maior parte dessas informações sobre a obra O Diabinho da Mão Furada, desta dissertação de mestrado, como eu já disse a vocês, que foi apresentada pela Juliana Santiago na Unesp de Araraquara. O nome da dissertação de mestrado dela é Zombando se dizem as verdades, uma análise da comicidade da narrativa anônima. E também aqui mais um site de onde eu tirei algumas informações sobre a obra O Diabinho de Mão Furada. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Até mais.